Esse é o vídeo da aula 11 do projeto sobre arquitetura MVC. Então, hoje nós vamos fazer a tela de cadastro. Aqui tem a rota da tela de cadastro, como vocês podem ver, ainda não tem nada. Aí nós vamos aqui, primeiro a gente vai começar com o HTML da página. Eu já deixei aqui a parte do head, já feito, doctype, tudo mais, já adicionado, como foi visto na aula de HTML em si. E a gente vai começar com o body da página. Primeiro vamos colocar aqui uma div para poder conter tudo que a gente vai colocar nessa página. Vamos colocar dentro dessa div para depois a gente poder mexer com CSS. Eu vou dar um nome para essa classe. Vou seguir um padrão que a gente já estava utilizando para poder fazer a página de login e eu vou chamar essa classe de login container. Dentro dessa div vai ter tudo que vai estar relacionado ao nosso cadastro. Aqui então nós vamos colocar um header, vou colocar um heading 2 com o título aqui, cadastro. Vamos salvar. Aqui nós já podemos ver que já está com o nosso heading. Se a gente inspecionar a página, a gente pode ver aqui o HTML e o H2. E aqui já está dentro da div que nós tínhamos colocado. Continuando, vamos fazer a parte do formulário, para a gente poder enviar essas informações para o controller. Vamos fazer um form. Aqui o método desse form vai ser post, porque a gente vai querer enviar essas informações. Vou abrir um espaço aqui. Aqui dentro, agora do nosso formulário, o que nós vamos querer? A gente vai querer o e-mail, para poder fazer esse cadastro, e nós vamos querer a senha. Então, vamos lá. Uma div aqui, para poder pedirmos esse e-mail. Vamos dar uma classe para ela, para depois poder mexer no CSS. Vai ser input group, seguindo também o padrão que a gente está utilizando para a página de login. Tendo aqui, a gente vai fazer um input. Agora vamos colocar o tipo. O tipo desse input vai ser e-mail, com ID, para a gente poder buscar ele também e-mail, e o nome, e-mail, para não criar confusão. E a gente vai adicionar aqui que esse é um campo required, ou seja, não dá para submeter o formulário sem esse campo. Para isso, a gente vai colocar aqui um label para poder indicar para o usuário o que a gente está querendo. O que é esse campo de input? A gente vai colocar aqui para o campo e-mail, for e-mail, temos uma label chamada e-mail, para poder dizer, aqui nesse campo eu quero que você coloque o e-mail. Depois a gente vai abrir outra div, vamos colocar também a mesma classe, input group, e do mesmo modo nós vamos colocar um label. Dessa vez vai ser para senha, para o nosso input de senha, e nós vamos colocar aqui senha para poder orientar o usuário. E aqui no input vamos ter o tipo password, ou seja, ali o que nós queremos é uma senha, com o ID senha e o nome senha. Aqui nós vamos também definir que o tamanho mínimo, min length, vai ser 8, ou seja, a senha que nós vamos receber tem que ter pelo menos 8 caracteres. E esse também é um campo required, não vai dar para enviar esse formulário sem esse campo. Tá,
A gente tem agora aqui o título, cadastro, um campo para e-mail, um campo para senha. Mas o que tá faltando? Tá faltando aqui um botão para a gente poder enviar esse formulário, né? Vamos agora adicionar, então, um botão. Opa! Esse botão vai ser do tipo Submit, ou seja, enviar. Vai ser o botão de enviar esse formulário. E dentro dele nós vamos escrever criar conta. Vamos atualizar nossa página e podemos ver aqui, bem simplesinho, a parte do cadastro. Já temos aqui o título, os campos de e-mail e senha e o botão para poder enviar o formulário. Fora isso, muitas vezes o usuário vai parar na parte do cadastro e ele percebe que ele já tem uma conta. Levando isso em consideração, nós colocamos aqui, então, uma maneira dele poder voltar para a página de login. Vou colocar uma classe aqui nesse link e vou referenciar ele para a página de login e colocar aqui login. Atualizando a página, nós já temos, ou seja, caso o usuário venha parar aqui na página de cadastro e perceba que já tem sua conta e ele quer voltar para a página de login, ele pode simplesmente clicar no link e ir para a página de login. Tá, mas a página agora tá feita, né, o básico da página, só que tá muito feio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora mexer com CSS. Vamos até colocar aqui, nós já temos aqui a parte do estilo do CSS. Eu vou colocar os estilos do CSS referenciados aqui no href do Style Sheet. Aqui nós temos o caminho para o Style Sheet do nosso cadastro. Vou colocar aqui diretamente porque na aula de CSS eu imagino que vocês já devem ter visto a página do CSS aqui do nosso projetinho. Tá, adicionando aqui a página do CSS do nosso cadastro, nós vamos ter aqui uma aparência muito mais visualmente agradável para qualquer usuário, né? Em vez daquele HTML puro. Agora, alguns pequenos detalhes e também uma pequena prática com vocês, se vocês não pegaram direitinho o CSS, nós vamos melhorar só um pouquinho aqui a página do cadastro. Vocês podem ver aqui em cima, não temos uma margem, né? Tá direto no topo da página, o cadastro. Tem gente que deixa assim, eu não recomendo, não fica bom, não fica. Vamos adicionar uma margem ali. Vamos ver que é uma margem de uns 80 pixels. Vamos colocar aqui. Eu fui aqui no body, que vai compreender tudo que é visível, né, dentro da nossa página. E aqui na parte de adicionei uma margem de 80. Antes estava 0, agora está com 80. Vocês podem ver que agora tem um pequeno espacinho aqui, não está mais grudado, colado no topo da nossa página. Apesar de que eu acho que não está correspondendo 80. Mas, anyways. Fora isso também, esse projeto a gente não fez isso, mas é sempre bom seguir um padrão. Por exemplo, temos o botão aqui, criar conta. Seria bom também o login tá com o mesmo padrão de botão. Não foi feito isso, mas vamos fazer uma práticazinha aqui com CSS. Eu vou mostrar para vocês como transformar isso aqui num botão e como mexer nele. Então, vamos aqui. Na parte do cadastro, eu vou aqui nessa parte do link e, em vez de um link, eu vou querer que seja um botão. Vou trocar e vou colocar em button aqui no nosso HTML. Só disso vocês já vão poder ver
algumas mudanças. Tá salvo? Tá salvo. Aqui na nossa página de cadastro. Ela já está seguindo o mesmo padrão do criar conta. Mas eles estão exatamente iguais. Eu não quero isso, eu quero um botão secundário. Mais pra frente vocês vão ver isso em criação de telas, em aulas de UX, de design, que você geralmente vai ter o botão primário, que é aquele que você espera, né, que a pessoa aperte, um botão secundário, que ele tem que ter um pouco menos de destaque. Como é que eu vou alterar? Vamos brincar com o CSS aqui. Eu sei que a classe desse botão é Login Button, que eu coloquei. Então, vamos mexer aqui. Como é uma classe que eu defini e não uma propriedade que já vem no HTML, né, como body ou H2, ele já vem. Na verdade, agora eu criei uma classe, então eu tenho que colocar um ponto para poder trabalhar com ela no CSS. Então aqui, Login Button, eu abro aqui para poder trabalhar com ele. Primeiro, eu quero que ele seja um botão secundário, então eu vou querer que ele tenha fundo branco, bordas azuis e que o texto seja azul. Então como é que eu vou fazer isso? Aqui, eu já vou colocar aqui meu background color, eu vou definir ele branco. Já vamos poder ver as mudanças aqui. Ficou branco, mas tem um pequeno problema. O meu texto é branco, então também não consigo ver nada além disso. Mas, para resolver isso, eu vou colocar aqui color. Vou definir o azulzinho um pouco mais claro para poder ficar em conjunto com os temas que nós já temos. Esse azul claro. Agora, vamos atualizar a página, já que podemos ver aqui a parte do login. Vocês podem ver que quando eu passo o botão, faço o hover aqui, ele fica escuro que nem o botão de criar conta, mas isso já vamos resolver. Agora eu quero mesmo poder colocar uma borda aqui. Para poder fazer isso, nós vamos utilizar a propriedade border. E na propriedade border ele vai pedir 3 coisas. O tamanho da borda que eu quero, vou querer só um pixel mesmo. O tipo, eu vou querer uma borda sólida, só a corzinha mesmo. E eu vou querer agora, que cor que eu vou colocar? Vou colocar da mesma cor do meu texto. Agora eu vou atualizar aqui a página, podemos ver, já temos o botão primário e secundário direitinho. Agora eu só preciso arrumar esse hover, porque ele está seguindo o mesmo padrão do botão de criar conta, porque ele recebe, né, aqui, ó, as características definidas para botão. O tamanho, o padding, a margem, tudo ele está recebendo, né, essa definição aqui do CSS. Eu posso sobrescrever isso. Assim como eu sobrescrevi o background color e o color, eu posso sobrescrever isso, porque no CSS tudo tem uma ordem de prioridade do maior para o menor. Quanto mais abrangente for, menos prioridade ele tem. Então aqui o botão, a classe que já vem, ele vai ter uma prioridade menor que uma classe que eu mesma defini. Por isso eu consigo sobrescrever. Então, pensando agora que quando eu estou passando o meu cursor sobre o meu botão, eu quero que aconteça algo, então eu vou definir o hover para minha classe. Hover é essa ação de deixar o meu cursor sobre algo. Tá, então quando eu estiver com o meu cursor sobre, eu não quero que ele fique com aquela cor azul escuro, eu quero que ele continue com o background branco. Agora, a cor do que está escrito ali, eu já não vou querer que continue a mesma. Eu quero que ela dê uma escurecida para que o usuário consiga notar que está acontecendo alguma coisa ali. Quando ele passa o botão sobre, ele notar alguma diferença, ter um feedback para o usuário. E a borda também eu quero que ela escureça. Mas eu quero que ela mantenha o mesmo padrão, o mesmo tamanho.
Eu só quero escurecer a borda quando eu tiver o meu cursor sobre ela. Vamos atualizar aqui. Prontinho, nós temos aqui um botão primário e secundário com essa interatividade, né, com o nosso usuário. A parte do design da página está feita, né? Isso aqui já está implementado. Acredito que vocês viram essa página aqui na aula de CSS. Mas eu passei essa parte do botão secundário de login só para poder dar uma praticada. Agora nós vamos entender um pouco o código do controller, que ele está passando, né, essas informações que nós recebemos no formulário, o e-mail e a senha, para o nosso banco de dados. Cadê aqui? Controller. Aqui nós temos a nossa classe, usuário controller, e dentro dela nós temos essa função de cadastro, que vai ser ativada quando a gente usar ali, for enviar a informação do usuário. Aqui nós temos a definição de um if, né, para o post, e-mail, post e senha. Se ele existir e não for nulo, e-mail e senha do post que ele está recebendo, ele vai passar esse e-mail e senha para esse add slashes, que é uma forma até de prevenir ataques ao nosso site, e a gente vai colocar esse resultado dentro do nosso objeto, né, do usuário model, cadastro, e-mail e senha. A gente vai tentar fazer isso, passar para eles. Se a gente conseguir fazer isso, interagir com o model aqui, que tem essa função do cadastro, de inserir dentro do nosso banco de dados, se a gente conseguir realizar essa operação aqui do inferir, esquece dentro do banco de dados, receber essa mensagem de usuário cadastrado, ou se não o e-mail já existe, se der tudo certo, o controller volta aqui, ele vai exibir o resultado, se der certo. O status, né, o que aconteceu, né, vai receber o status da mensagem e vai redirecionar o usuário para o login, ou seja, se der certo, ele vai falar que tá tudo certo e ele já pode fazer o login, se não, ele vai colocar aqui a mensagem do status, o que aconteceu. Então, vamos testar isso na prática. Vamos colocar aqui um e-mail, vamos colocar aqui teste 2, e-mail, e uma senha. Vamos primeiro colocar uma senha para dar errado. Senha 1. Aí eu quero criar conta. Aí ele vai aqui reclamar. Ó, por favor, use pelo menos 8 caracteres. Lembra que no nosso HTML a gente definiu que para o campo de cadastro a nossa senha tem que ter pelo menos 8 caracteres? Então eu vou só repetir aqui o e-mail e a senha, não façam isso na realidade, mas isso aqui é só um teste, né, fechado, então. Aí ele vai falar aqui pra mim o que aconteceu. Usuário cadastrado, ou seja, deu certo. E aí ele vai me redirecionar para a página de login. É isso, nossa aula de como fazer a nossa página de cadastro foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Continuem treinando, né, CSS e HTML. E espero que tenham gostado.